Bom, pessoal, para a gente trabalhar com PHP, né, a gente precisa de usar arquivos com extensão PHP. É coisa que dá para alterar nas configurações, mas se não tiver um motivo muito específico, não justifica. Então a gente vai usar .php mesmo, sempre que a gente precisar de criar alguma codificação PHP. Essa nossa codificação PHP, ela pode vir misturada com outros códigos em um mesmo arquivo. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem HTML, a gente poderia ter código CSS também misturado aqui, tá? A gente poderia ter código JavaScript. Então a gente poderia ter outros tipos de código misturado no mesmo arquivo. E para que o interpretador de PHP saiba exatamente qual parte ali é específica para ele, a gente tem que utilizar esses marcadores aqui. Bom, esses marcadores não são os únicos. Existem outras formas de fazer essa marcação, tá? Algumas já vêm habilitadas, então você pode utilizar. Outras você precisa também ir lá nos arquivos de configuração e habilitar. É só em casos específicos também. As mais utilizadas são essa aqui, desse jeito mesmo. Então você vai colocar menor interrogação PHP e interrogação maior lá no final do script. Isso aqui vai gerar para a gente aquele nosso Olá Mundo que a gente tinha, tá? A outra forma também que é bastante utilizada é uma forma curta. Quando a gente precisa simplesmente colocar um único dado na tela, a gente pode fazer assim, ó. E aí a gente não precisa nem escrever o print ou o echo, que são os dois principais comandos de exibição de conteúdo na tela, porque é dessa forma que ele já dá o print automaticamente. Então a gente tem aqui a mesma coisa. Eu vou mudar o texto lá, só para a gente ter certeza que a gente não está executando o arquivo errado e nem cometendo nenhum tipo de erro. Beleza. Então essas são as duas formas que a gente tem para colocar, né, para identificar qual porção do nosso código é trecho PHP, tá? Outro detalhe, quando o arquivo é um arquivo somente PHP, por exemplo, é um arquivo que eu tenho uma classe e um outro arquivo separado, eu vou chamar essa classe para poder, digamos que eu tenha dois arquivos. Num arquivo eu tenho uma classe, no outro é que eu tenho o HTML misturado com o PHP, que chama esse arquivo que está a classe. Então, nesses arquivos que eu tenho uma classe, por exemplo, eu não vou ter saída direta para a tela. Por quê? É um código que vai ser acionado de um outro lugar. Nessas condições, geralmente, a gente deixa sem a tag de fechamento. Essa parte de baixo aqui, ó. Isso é para evitar alguns erros de codificação de final de linha, que dá diferença entre alguns sistemas operacionais. Então, quando você tem só PHP, você deixa lá em cima só a abertura e deixa aqui embaixo sem nada. Ok. Então, a gente está fazendo uma introdução, uma visão geral aqui da linguagem, né? Nós falamos, então, que a gente vai utilizar o arquivo com extensão .php e se a gente estiver colocando um arquivo só PHP, nós vamos colocar isso aqui, esse bloco, porém somente abertura, sem fechamento. Se isso estiver misturado no HTML, a gente coloca a abertura e o fechamento. Beleza. PHP é uma linguagem que ela tem tipo, tá? Mas o tipo é controlado pela linguagem, não pelo programador. Então, quando eu vou criar uma variável e colocar alguma coisa para ela, eu não tenho que declarar o tipo dessa variável. Por exemplo, eu falo A recebe 10, o PHP sabe que essa variável é uma variável inteira. Eu faço B recebe 56.3. O meu PHP sabe que isso é uma variável de ponto flutuante. Eu faço C recebe null, ele sabe que essa é uma variável nula. Eu faço D recebe Maria, ele sabe que isso é uma variável do tipo string. Eu faço E recebe
José com aspas duplas, ele sabe que isso é uma variável do tipo string também. Eu faço f recebe new, o nome de uma classe, ele sabe que isso é o objeto dessa classe, tá? Eu não criei essa classe, então tá acusando o erro aqui. Depois a gente vai falar sobre classes em um outro momento com mais calma. Então a gente não cria, a gente não define o tipo das variáveis, isso é definido automaticamente pelo PHP na hora que a variável recebe aquela informação. Uma variável, inclusive, de um tipo, se ela receber um dado de um tipo diferente, ela pode mudar de tipo. Tá? Vou fazer um teste rápido aqui. Tem uma funçãozinha que se chama vardump, que ela é muito bacana para a gente fazer testes. Tá? Geralmente, muito raramente você vai ter vardump num sistema que você vai entregar para o cliente. Mas em tempo de desenvolvimento, ela é muito útil para a gente fazer teste. Eu vou mostrar aqui vardump na variável d. O que o vardump faz? Ele mostra o conteúdo da variável e também mostra o tipo dela. Tem uma outra também, quando a gente vai falando de vetores, eu comento que é a printr. Aqui, ó, tá falando que é um string e o conteúdo é Maria. É um string de 5 posições e o conteúdo é Maria. Porque eu falei na variável d. E aí o seguinte, se eu pego essa mesma variável d aqui, ó, e jogo um número nela, e dou vardump de novo, agora já está falando que é um int e o conteúdo é 12. Então, a mesma variável, né? Ela sofreu uma alteração no valor aqui, automaticamente a própria linguagem já diz que essa variável é de tipo diferente. Isso não tem nas outras linguagens, né? Então é bastante diferente isso em relação às outras linguagens, essa questão do tipo. Primeiro, eu não tenho que definir o tipo. Se fosse em C ou em outra linguagem, eu teria que fazer isso aqui, por exemplo, né? Isso aqui eu não faço em PHP. E a variável, mesmo depois que ela assumiu um tipo, ela pode mudar de tipo durante a execução do programa, se ela receber um dado diferente. Ok. Outra coisa, se eu precisar de criar uma constante, né? Eu acho que em Java lá você tem que colocar o final, né? Final. Em C a gente tem que usar o define. E aqui em PHP a gente faz com define também. Escreve-se um pouquinho diferente. Eu tenho que colocar aqui um parêntese. E aí eu defino qual que é o nome que eu quero dar para a constante. Vou dizer aqui emp. Geralmente é letra maiúscula, mas pode ser letra minúscula também, não tem problema não. Mas aí você tem que respeitar, né? Não pode começar com número, não pode ter espaço no nome da constante, caractere especial, esse tipo de coisa são as mesmas regras que a gente tem para as variáveis também. Aqui, ó. São regras parecidas, né? Um detalhe é que a variável sempre tem que começar com cifrão. A variável, nomes de variável tem que começar com cifrão, é um símbolo que a linguagem já reserva para indicar que isso aqui é o nome de uma variável. Beleza, vou colocar lá um valor para minha constante, 3.14. E aí, a partir disso, eu posso usar minha constante normalmente. Eu vou dar um print nela aqui. Print. Na minha variável, na minha constante, desculpa, pi. Então, depois que eu fiz o define dela aqui, eu posso começar a utilizar. Na verdade, é mp. Beleza. Tá saindo aqui tudo na mesma linha. Eu vou dar um print de uma quebra de linha. Não existe quebra de linha em PHP, né? O que a gente gera é HTML. Então, vou colocar uma BR aqui, que é uma tag HTML, que significa quebra de linha. Quando isso for enviado lá para o navegador vai mostrar uma coisa, depois vai mostrar a quebra de linha, e depois vai mostrar a outra coisa. Então, eu vou ter isso daqui. Ok, então a gente tem aqui as variáveis, e a gente tem aqui as constantes. É dessa forma que a gente cria isso daí. Sobre a questão de operações, né? A gente tem praticamente todas as operações matemáticas e relacionais lógicas que a gente tem nas outras linguagens. Então, operador de mais, menos, não vou ficar testando todos aqui para não ficar comprido demais. Operação de mais, de menos, de vezes, dividir.
os sinais de maior, menor, de igual, de diferente. Tem até alguns mais avançados. Eu vou utilizar aqui o sinal de idêntico e de não idêntico, que é como se fosse uma melhoria ou um acréscimo em cima do sinal de igual e de diferente. E aproveitando, já vou utilizar também a questão das condicionais, né? Eu tenho o if normal aqui. Eu poderia ter um if, else, if, né? Então não vou ficar fazendo todos eles aqui e um else no final. Então a estrutura bastante similar ao que a gente tem nas outras linguagens. Tem uma diferençazinha, que é o seguinte: eu tenho em PHP um else if junto, tá? É a mesma coisa que um else espaço if. Ele tem uma palavrinha chamada else if, que faz tudo isso. E também dá para escrever isso aqui de uma outra maneira, sem utilizar essas chaves, utilizando dois pontos, tá? É uma forma meio parecida lá com o Pascal, mas eu particularmente não gosto muito, gosto de usar essa forma mais tradicional mesmo. Beleza, então você tem toda essa estrutura de if, else, if normal, igual nas outras linguagens. Vou fazer aqui uma curtinha, que é o seguinte: vou colocar na minha variável 10 e na minha variável b 10.0, tá? Pra gente fazer um teste. Vou tirar esses vardamp daqui e vou dizer o seguinte: se A for igual a B, eu digo o seguinte, vou usar um eco de uma vez também, tá? A gente usa mais o eco do que o print, então já vou começar a usar o eco. Iguais. Else, eco, diferentes. Beleza, então o que vai aparecer lá no meu navegador? Vai aparecer dizendo que elas são iguais, porque elas têm o mesmo valor, certo? Mas elas são de tipos diferentes. E aqui que eu tenho, se eu quiser verificar se elas tiverem valores iguais e também se elas tiverem tipos iguais, eu coloco um outro símbolo aqui, ó. Agora eu quero verificar se elas são idênticas. Então, só vai me retornar verdadeiro se elas tiverem o mesmo valor e o mesmo tipo. Então, elas são diferentes. Porque elas têm o mesmo valor? Tem, mas elas não têm o mesmo tipo. Agora, se eu comparar isso com isso, né? Aí vai falar que elas são iguais. Então, é um operador um pouco mais rigoroso, né, do que esse daqui. Então, isso aqui compara se é igual, isso aqui compara se é idêntico. O que é comparar se é idêntico? Comparar se tem o mesmo valor e também se é o mesmo tipo. Então, é uma diferençazinha que a gente tem no PHP. A outra diferença aqui também é a questão das aspas aqui, ó. Eu vou mostrar aqui a variável. Vou colocar aqui, Maria tem há anos. E José, que vocês vão ver a diferença, tem, pode ser A também, há anos. Né? A cor da variável ficou até diferente aqui, por quê? Porque o editor já sabe disso, né? Dessa regra. Quando a gente não tem em PHP aquela distinção do tipo char e do tipo string. A gente tem aqui tipo string. E a gente pode fazer um string tanto com aspas simples quanto com aspas duplas. Inclusive tem até outras formas. Mas essas são as formas principais. Quando a gente tem aspas simples, se aparecer uma variável dentro da string, ela é interpretada como texto normal. Mas na aspas duplas, se aparecer uma variável, ela é interpretada como sendo uma variável e o PHP busca o valor que ela tem. Então, se eu fizer isso aqui, ó, eco, na variável d, depois um eco numa quebra de linha, o eco não precisa do parêntese, tá? Às vezes precisa ser mais prático e também parece que a eficiência dele e tal, com relação ao processamento dessas strings que pode ter alguma coisa por dentro, o desempenho diz que é um pouco melhor. E a variável é. Mas se você botar o parênteses no eco também, ele aceita. Ok, então vou mostrar essas duas variáveis. O que aconteceu? Na primeira,
o cifrão A foi interpretado como se fosse texto. E na segunda, ele foi interpretado como se fosse uma variável e o PHP já buscou o conteúdo. Então, a gente fala que nesse caso aqui, ele expande a variável. Se tiver uma variável dentro do texto, ele busca o valor dela e usa esse valor. Quando é aspas simples, se tiver uma variável dentro do texto, ele ignora e trata como texto normal. Beleza. Então, vou fechar esse vídeo aqui, que só falou sobre a questão do arquivo, da estrutura, de variáveis constantes, né, com alguns detalhes aqui sobre string, e também a gente falou sobre as estruturas de condicional. Para não ficar muito grande, aí as outras coisas eu gravo em outro vídeo.